Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade aos estudos do Portas Abertas e hoje eu queria compartilhar com vocês o texto de Ruth. E eu queria falar um pouquinho acerca de Ruth e Noemi e dois comportamentos diferentes diante de uma situação de sofrimento. Como nós estamos passando hoje, né? Hoje nós vivemos um contexto em que algumas pessoas estão vivendo o luto da perda dos seus familiares, algumas pessoas estão vivendo um luto da perda da vida que tinham antes da quarentena, e nós precisamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, discernindo aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração. E aí eu queria convidar a gente a refletir um pouquinho acerca de Ruth e Noemi. Então Noemi, ela morava em Betel, que significa casa do pão. E aí Noemi sai com seu marido e seus filhos e vai para Moabe. Chegando lá, os filhos se casam com mulheres moabitas, só que em determinado momento, os filhos e o marido morrem. Então fica Noemi e as duas noras. E aí Noemi insta que as noras voltem para suas próprias casas, porque afinal ela não teria condições de dar-lhes mais filhos que pudessem ser os seus maridos e proporcionarem um futuro, porque essa era a tradição naquela época. Então, Noemi fala para Ruth e para Orfa que voltem para suas próprias casas. Apesar das duas quererem permanecer, Orfa, depois de um tempo, decide voltar e Ruth decide acompanhar Noemi. E daí Ruth tem uma postura muito interessante. Ruth diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth era moabita. Possivelmente ela adorava um outro deus, possivelmente Camus. Era um deus pagão da época, um outro deus. Mas ela escolhe o Deus de Noemi, ela escolhe servir a este Deus e ela escolhe ser do povo de Noemi. E aí eu queria que nós pensássemos um pouquinho acerca dessas duas posturas, a postura de Noemi e a postura de Ruth. Qual foi a postura de Noemi? Noemi morando na casa do pão, mas havendo fome, porque a palavra de Deus diz que houve fome então ali, e aí eles saem de Betel e vão para Moabe. Ela escolheu sair da casa do pão com a família dela para um outro lugar. Quando ela viu que não havia pão na casa do pão, não havia alimento, não havia comida, ela sai daquele lugar e vai para outro lugar. E neste outro lugar, que é Moabe, ela perde o marido e os seus dois filhos. Então ela sai da casa do pão, porque entendia que ali não havia alimento suficiente para ela e para sua família. E quando ela chega em Moabe, ela perde o marido e os dois filhos, e aquele lugar se torna um lugar de dor. Quando Noemi decide voltar para a casa do pão, então ela volta para a casa do pão, ela volta para Betel, e naquele lugar ela chega e diz para as pessoas: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque agora eu estou amargurada. Eu perdi os meus dois filhos, eu perdi o meu marido e agora eu me sinto amargurada. Mas Noemi volta para a casa do pão por entender que aquele era o melhor lugar. Ela havia saído de lá por entender que não havia alimento suficiente para ela naquele lugar, mas para onde ela foi lhe causou dor, lhe causou sofrimento. Então ela decidiu voltar para Betel. Ela decidiu voltar para a casa do pão. E ali o Senhor a restitui. Ali o Senhor a abençoa. E Ruth, que foi com ela, que escolheu servir ao mesmo Deus, que escolheu ser do mesmo povo, também é abençoada. E o restante da história mostra que Noemi passa a instruir Ruth para que ela possa então fazer parte do seu povo, para que ela seja resgatada por um resgatador da época, que era como a cultura do povo judeu fazia quando uma mulher perdia os homens, né, no caso dela, o marido e os filhos, aqueles que podiam resgatá-la e cuidar dela. Então aparece um resgatador, e esse resgatador então resgata a Ruth, e ele é Boaz, e Boaz e Ruth vão ser os pais de Obed, que vão ser por fim o pai de Davi, e por fim Ruth passa a ser da genealogia de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então o Senhor remiu completamente essa família, o Senhor restaurou completamente essa família. Mas eu queria compartilhar com os irmãos dois ensinamentos. Primeiro, Noemi, ela sai da casa do pão. O que pode ser a casa do pão para nós hoje, queridos? A casa do pão para nós hoje podia ser a igreja onde você frequentava, podia ser
o estar no Evangelho e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter Deus como seu Deus e viver na palavra. E ela entende que naquele momento não havia alimento suficiente, ela vai para outro lugar, mas quando ela sai de Betel, que significa casa do pão, e ela vai para outro lugar, ela vai para Moabe, este outro lugar é um lugar da dor, é o lugar do sofrimento, ali ela só tem perdas. E daí Noemi toma a decisão correta, queridos, nesse momento. Ela volta para a presença de Deus, ela volta para a casa do pão, ela volta para o lugar da onde ela nunca deveria ter saído. Então, Noemi volta e no momento que ela volta, o Senhor restaura a sua vida, restaura a sua dignidade, o Senhor restaura inclusive a sua alegria porque lhe dá um neto que ela pode criar. Então, o Senhor, Ele a abençoa. Muitas vezes, queridos, nós estamos num lugar, na presença de Deus, e por algum motivo a gente entende que nesse lugar da presença de Deus a gente não está sendo alimentado o suficiente. Às vezes é um engano, às vezes é um problema com alguém, às vezes é uma situação difícil pela qual você está passando, e aí você resolve sair da presença de Deus e procurar refúgio em outros lugares. Mas esses lugares muitas vezes podem ser lugares de dor, lugares de perda, lugares de sofrimento. E aí o Senhor convida você a voltar. Convida você a voltar para a casa do pão. Convida você a voltar para a presença dEle, porque na presença dEle há a provisão, na presença dEle a cura da sua alma, na presença dEle a restauração da sua dignidade. Então, talvez algo te fez sair da presença de Deus, queridos. Algo te fez abrir mão da casa do pão e procurar em outros lugares. Mas hoje o Senhor te convida a voltar para a casa do pão, a voltar para a presença dEle e buscar na presença dEle a restauração, a provisão, a dignidade restaurada, a cura da sua alma. E aí, queridos, nós estamos nesse tempo de quarentena. E aí é tão importante que nessa hora a gente entenda que é uma oportunidade de voltar para a casa do pão. Essa é a oportunidade de voltar para Betel. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nesses dias. Aproveite. São momentos muito difíceis. Nós estamos em meio a dúvidas, incertezas e dores. Mas estar na presença de Deus nesse momento é como voltar para a casa do pão, é como voltar para Betel. É lugar de refúgio, é o lugar de provisão, é o lugar de refrigério, de restauração da alma. Então eu queria te convidar a fazer como Noemi, que resolveu voltar para a casa do pão. Volta para a presença do Senhor se você saiu da presença dEle. Se você não saiu da presença dEle, mas estava um pouquinho distante porque não tinha tempo, eu quero te convidar agora a se colocar cada vez mais na presença do Senhor, ler a sua palavra, meditar na presença dEle, orar. Esse é o tempo de voltar para o lugar onde há provisão, queridos. E a outra postura que eu queria destacar é a postura de Ruth. Ruth era alguém que não era do povo judeu. Ruth era alguém que não servia a Deus. Mas naquele momento, num momento também de dor, porque ela havia perdido o seu marido, o filho de Noemi, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento, ela escolhe o Deus de Israel. Ela escolhe não só seguir Noemi, mas ela diz: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então Ruth também tem uma escolha. Então talvez você seja alguém que não teve uma experiência ainda na presença do Senhor. Você talvez seja alguém que ainda não serve a Deus, ou você seja alguém que ainda não se dedica completamente ao Senhor, ainda não assumiu um compromisso na presença do Senhor. Mas hoje o Senhor te convida: venha para Betel, venha para a casa do pão. Eu te darei provisão na alma, no corpo e no espírito. Eu sou aquele Deus que restaura a dignidade, que cura a alma, que cuida de você. Então nós temos dois convites. Nessa tarde eu queria pedir que você pensasse acerca deles. Um é: você estava afastado de alguma maneira? De alguma forma você se afastou da presença do Senhor? É tempo de voltar. É tempo de buscá-lo mais. É tempo de buscá-lo e encontrá-lo. É tempo de ler a palavra cada vez mais, orar cada vez mais. E se você nunca conheceu ao Senhor, não teve uma experiência com Jesus Cristo, não conhece o Deus de Israel, esse é o dia que Ele te convida a se entregar para Ele e deixar que Ele seja a tua provisão, o teu cuidado, aquele que cuida da sua vida, aquele que cuida do seu coração, aquele que te envolve
e que te acolhe nesse momento. Estamos num momento de dificuldades, queridos, estamos num momento de muitas dúvidas, mas uma certeza há: Deus é aquele que pode nos suprir em todo o tempo. Ele é o pão da vida. E aí jamais, jamais teremos fome se nos alimentarmos dele e na presença dele. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter falado ao seu coração e possa fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.